Meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde. Nós vamos iniciar a nossa aula, cujo tema a matéria é Escola Bíblica Dominical, tá? Vou dar uma passada sobre a aula 1 e 2 e uma aprofundada um pouco melhor na aula de número 3, tá bom? Bom, vamos começar pela aula número 1. Na aula número 1, nós vamos trabalhar o contexto histórico da escola dominical, tá? Como surgiu, onde surgiu. Depois nós iremos trabalhar os objetivos da escola dominical. Em seguida, nós iremos trabalhar a organização da escola dominical, tá bom? Então, primeiro no contexto histórico, eu quero dizer para os irmãos que a escola dominical nada menos, nada mais é do que fundamental para o desenvolvimento cristão, tá? Fundamental para que o cristão possa amadurecer a sua fé. Alguns especialistas dizem que a escola dominical ela é a faculdade do crente, tá? Por quê? Porque na escola dominical nós debatemos vários assuntos, né? As nossas revistas são riquíssimas em informações de conteúdo bíblico e da temática da fé cristã, tá? Então, a escola dominical é de suma importância. Eu me atrevo a dizer que um líder que não frequenta a escola dominical, ele não está preparado para ser líder. Não pode continuar como líder. E qualquer crente que almeja, né, estar liderando ou fazer parte da liderança de uma igreja, ele precisa ter sido e estar sendo um assíduo aluno da escola dominical, tá? E a escola dominical ela é justamente para isso. Veja lá. Nós vamos começar aqui a escola dominical nos dias de Moisés. Quem é que tinha a obrigação de ensinar ou de fazer discípulo ou de discipular um ser humano ou o ser humano ou a comunidade para aprender sobre Deus, sobre as coisas de Deus e sobre a lei de Deus, tá? Primeiramente, a escola dominical ela começa em casa, no núcleo familiar, entendeu? Não adianta eu querer pegar o meu filho e querer que a igreja o ensine a orar, o ensine a ler a Bíblia, ensine a defender a sua fé. Não, isso começa em casa e isso é bíblico. Nós temos os textos e os versículos bíblicos aqui, eu coloquei para vocês. Eu tenho certeza que vocês deram uma olhada, deram uma lida, tá? Porque essa foi a nossa primeira aula, tá bom? E começa dentro de casa. Ou seja, a criança judaica, ela era doutrinada pelo pai e pela mãe a aprender a lei. Pelo menos não, obrigatoriamente, os 10 mandamentos, que é de onde surge toda a estrutura da lei judaica, que são aproximadamente 613 leis. Essas leis do povo judeu, ela é oriunda, uma parte dela, tá? Oriunda dos 10 mandamentos, né? Todos aqueles que os irmãos já sabem. Não matarás, não adulterarás, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, honra o teu pai e a tua mãe, não cobiçarás, e assim sucessivamente, tá? Aí você fala, pastor, mas o senhor falou aí que as 613 leis de Israel, ela não é completamente oriunda dos 10 mandamentos, não. Porque também já existia uma lei que regia as civilizações antigas, conhecida uma delas como a lei de Hammurabi, tá? Então nós encontramos muitas coisas na lei de Moisés que ela é oriunda da lei de Hammurabi, tá bom? Então, ou seja, o pai tinha por obrigação de ensinar os seus filhos em casa. Segunda função de ensinador era do sacerdote, tá? Do sacerdote, do profeta,
do líder em geral de Israel, tá? De conduzir o povo ao conhecimento. Vamos correr, eu não consigo entrar profundamente nisso, porque senão ficará muito extenso o nosso vídeo, tá bom? A escola dominical no período de Moisés era trabalhada em casa pelos pais, tá? É os pais que ensinavam, tá bom? Depois, na época dos sacerdotes, reis e profetas de Israel, a obrigação de ensinar, de conduzir o povo ao aprendizado sobre as leis e sobre Deus estava sobre a tutela do sacerdote, dos reis e dos profetas. Tá bom? Nós temos aqui, durante o cativeiro babilônico, o sacerdote tinha uma extrema responsabilidade, tá? Os profetas que surgiram na Babilônia, um deles Ezequiel, o outro Daniel, tinha por obrigação de instruir o povo, tá? É no período babilônico, irmãos, que surgem as sinagogas. As sinagogas são ambiente de ensinamento, tá? O que aconteceu? Como o povo de Israel foi tirado, né, de Jerusalém, o templo foi destruído. Vocês lembram a história de Nabucodonosor que levou o povo cativo, né? O povo chega na Babilônia e não tem aonde adorar, não tem aonde servir a Deus, e aí é criada a sinagoga judaica, que de onde surge essa estrutura, né? Essa estrutura que nós temos hoje de igrejas, né? A igreja sede, e aí nós temos as congregações. Naquele período era chamado de sinagoga, tá bom? Então, ou seja, é a partir das sinagogas que em Babilônia os judeus, o líder judaico começa a instruir todo o povo de Israel. Então veja, a escola dominical, ela não é um acontecimento novo, ela não surgiu hoje, tá? Ela surge hoje do formato que nós temos, mas do formato de ensinamento como escola, nós temos lá atrás. Na época de Moisés, no período dos sacerdotes e de profetas, lembre-se da escola de profetas, instituída por nada menos, nada mais que Samuel. É Samuel que constrói, que começa uma escola para profetas. Tá bom? Então, ou seja, isso não é uma coisa nossa. No cativeiro, eles tiveram essa ideia de construir sinagogas para poder fazer a leitura do texto da lei, da Torá, né? Fazer o povo se achegar a Deus, conhecer Deus. Os que nasceram na Babilônia eram instruídos pelos sacerdotes, pelos líderes, através de ensinamentos na sinagoga, tá? Então, escola dominical é de suma importância, tá bom? Nos dias de Jesus, nós estamos falando sobre o contexto histórico do povo de Israel, tá? Ou melhor, do povo de Israel, não, desculpa. O contexto histórico da escola bíblica dominical, tá? Nos tempos de Jesus, tá? Jesus foi considerado um grande mestre. E aonde Jesus ensinava? Nas sinagogas, em casas particulares, nos templos, ou no templo, que o templo já tinha sido reconstruído, mas as sinagogas continuaram, tá? Nas aldeias e entre as multidões. Então Jesus estava sempre ensinando. A escola dominical, ela é para isso. Ela é para instruir o cristão. Ela é para discipular o cristão. Ela é para levar o cristão a conhecer as bases fundamentais da sua fé e aprender a defendê-la. Tá bom? Vamos
da igreja primitiva. Após a ascensão de Jesus, os apóstolos e discípulos continuaram a ensinar a igreja dos dias primitivos. Dava muita importância a esse ministério. O ministério de ensinar, o ministério de estar educando os crentes a viverem uma vida cristã sadia. Irmão, é na escola dominical que você aprende a ter uma vida cristã sadia. Por isso que eu não acredito no líder que não frequenta escola dominical. Tá bom? Vamos lá? A história da escola dominical nos tempos modernos, tá? No formato que nós conhecemos hoje. Como que surgiu a escola dominical moderna? Nós vamos trabalhar esse conceito agora. O movimento da escola dominical moderna, tá? O movimento religioso, tá bom? Como que surgiu? Surgiu no ano de 1780 por um repórter chamado Robert Hike, que tinha 44 anos. Não vou fazer toda a leitura aqui, que não há necessidade. O que acontece? Hike, ele chega em uma região para fazer um documentário, fazer suas pesquisas de jornalista, e ele vê naquela comunidade, naquela localidade, uma quantidade enorme de crianças ociosas, tá? Sem fazer nada, chamando palavrões, brigando na rua, abandonadas. Essas crianças eram filhas ou filhos, né, de trabalhadores das fábricas na Inglaterra, tá? Então havia uma comunidade, uma vila de casas de trabalhadores, aonde Hike vai lá fazer uma reportagem no dia comum, um dia de trabalho comum, e ele vê aquele enxame de criança. E aí ele tem uma ideia de ensinar aquelas crianças a palavra de Deus, né? E aquilo, irmão, estude um pouquinho mais que você vai ver. Aquilo foi tão profundo que impactou a região, impactou aquela comunidade, tá? Hike começa a escola dominical em 1780 pelas crianças. E depois das crianças, ele alcança os pais, tá? Então é importante nós investirmos nas nossas crianças com educação cristã de qualidade. O interessante é que Hike não só ensinava a matéria bíblica, mas ele ensinou várias outras matérias, como matemática, linguística, física e assim sucessivamente, tá? E aí nasce a escola dominical no formato que nós a conhecemos hoje, tá bom? Vamos lá, para a nossa parte final. No Brasil, como que nasceu a nossa escola dominical em nosso país? A escola dominical no Brasil, ela vai nascer no Rio de Janeiro, em Niterói, tá? Isso não quer dizer, irmãos, que a gente já não tinha grupos de ensinamento bíblico. Nós tínhamos, mas não no formato que nós temos hoje, tá? Coisas que não criaram raízes. E aí o médico, ele se converte juntamente com a sua esposa, tá? Sara, e o médico Robert Kelly, tá? Em Niterói, ou melhor, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, área serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis, no ano de 1855, século XIX, tá? Toda a estrutura de ensinamento que já tinha surgido no Brasil, ela não criou raiz, não cresceu, mas Robert Kelly, juntamente com a sua esposa, ao se converter, eles implantam a primeira escola dominical no formato que nós conhecemos hoje no Brasil, em Petrópolis, Rio de Janeiro, tá? E aí os irmãos acompanharam a leitura, eu tenho certeza que acompanharam a leitura, e a escola dominical é no Brasil o que nós temos hoje.
Escola dominical é, na Igreja Batista, na Assembleia de Deus, entre outras, a potência de formação de caráter cristã da forma que nós vemos hoje. Tá bom, meus irmãos? Essa é a nossa primeira parte da primeira aula, tá? Uma pincelada sobre a primeira aula que nós tivemos e nós vamos para a segunda aula e depois para a terceira aula, tá bom?